coisas grandes para fazer nesses 40 estudos nas nossas vidas, tá? Eu acredito que tem muitas mulheres que vão ser transformadas e libertas através do poder da palavra de Deus. Amém? E a gente teve a oportunidade de receber a primeira mulher, que é Lia, né? Uma mulher que foi desprezada, rejeitada. E é sobre essa mulher que a gente vai começar falando nesta noite. Eu recebi a vida de Lia para mim como se fosse a minha pessoa. E eu pude ver esta mulher em algumas mulheres aqui que eu conheço também. Mas eu acredito que também deve estar em outras mulheres que eu não conheço que está aqui nesse grupo. Então, minhas irmãs, que vocês possam abrir o coração. Eu vou abrir minha palavra e vou ler o texto na minha Bíblia, tá? Então, vamos lá. Se vocês estiverem com os seus devocionais, podem usar o devocional e eu vou usar a minha Bíblia, tá? Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 29, versículo 21. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 21. Amém? Vamos lá? Então, deixa eu começar lendo para vocês o primeiro ponto. E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre o esposo de Lia, Jacó. Jacó, ele trabalha muito tempo esperando e ansiando pelo dia que ele poderia se casar com a sua amada. A sua amada se chamava Raquel. E no dia do seu casamento, que ele se casa, ele descobre que ele se casou com a cunhada, com Lia. E a Bíblia vai falar dessas duas mulheres, Lia e Raquel. A Bíblia vai dizer que Lia tinha olhos tenros e que Raquel era uma mulher muito formosa. Alguns historiadores, eles dizem que Lia, não é porque ela tinha os olhos com defeito ou tinha estrabismo, alguma coisa, é que realmente ela não era dotada de beleza. E Raquel, por sua vez, era muito bonita, de rosto e de corpo. Então, Jacó chega naquela cidade, ali naquele lugar, não sei se era uma cidade, deixa eu só fazer uma... Chega naquele lugar onde seu tio Labão morava e se depara com Raquel pastoreando as ovelhas do seu pai Labão. E ele se apaixona ardentemente logo de cara. E a gente vê aqui uma deturpação, uma falha, né, na vida de Jacó. Jacó, ele teve problemas sérios na casa do pai dele. Jacó, ele é obrigado a sair da casa de seu pai, fugido, para que seu irmão não o matasse. E ele vai parar exatamente na casa de Labão. Então, Jacó, ele também, como Lia, tinha muitos problemas, assim como Raquel. A gente vai ver que esse trio, os três, tinham problemas, Fabrícia. Todos no seu caráter, né? Então, a gente vê que Jacó, ele, quando olha para Raquel, ele coloca nela todas as suas expectativas, coloca nela a sua razão de viver, coloca nela ali todos os seus desejos, coloca ela num alto lugar, como se fosse um ídolo. E eu quero falar de um tema que é o tema de Lia. Quando a gente lê a história, fala Lia desprezada.
quando nós ouvimos a palavra desprezada, é uma palavra que vem junto, Lia, a rejeitada. Então a gente vê o que a rejeição fez na vida dessas três pessoas. Essas três pessoas, Jacó, Lia e Raquel, sofreram com a rejeição por causa dos problemas interiores mal resolvidos que eles tinham. Então o primeiro ponto de uma pessoa que vive uma vida de rejeição, desprezo, né? É a idolatria. Então a gente vê que Jacó, ele tem uma loucura no coração dele muito grande por Raquel. Por quê? Porque ele faz dela o seu ídolo, o seu porto seguro, a sua esperança, né? O seu bem maior. E ele diz assim para o pai dele, ó, dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos. Dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então esse versículo, ele tem conotação sexual. Ele fala bem duro para o sogro dele, Fabrícia. Dai-me a minha mulher, para que eu entre nela. Então ele ainda não era nem casado, e ele queria essa mulher sexualmente. Uma obsessão. Para que sexualmente ele pudesse ser realizado. Então, muitas vezes, quando nós sofremos, todos nós já passamos por algum momento de rejeição, mas outros sofrem com a rejeição mais duramente, né? Às vezes a gente é rejeitado no nosso ambiente de trabalho, às vezes nós somos rejeitados na nossa casa, na nossa família, somos rejeitados na igreja, muitas vezes é onde a gente congrega. E a rejeição, ela abre essa lacuna para que as obsessões entrem na nossa vida, para que o medo, para que nós, muitas vezes, sejamos atraídos a pessoas, muitas vezes, tóxicas, e nós, de alguma forma, nós nos mantemos cativos de pessoas e de situações. Então Jacó, ele tinha essa obsessão, porque ele tinha saído da casa de seu pai, tinha feito um monte de coisa errada, dentro dele tinha muita coisa mal resolvida e ele se sentia rejeitado por causa da sua família. E aí ele põe toda a sua força na sua esposa. Então a gente vê que a idolatria é algo muito terrível nas nossas vidas. A idolatria, ela vai abrir porta para demônios. A idolatria, ela vai abrir portas nas nossas vidas para que a gente nunca se sinta feliz. Sempre está faltando alguma coisa dentro de nós. E nós queremos buscar nos outros. Ou talvez eu quero buscar em ser bem-sucedida na minha vida, na minha profissão. Talvez eu quero buscar em ter uma casa bonita para mostrar e apresentar, né, uma forma de perfeição. Porque eu vejo dentro de mim que a minha imagem, ela está deformada por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu recebi. Outros não escolheram ser rejeitados, né? Outros foram abandonados, talvez por um marido, talvez por uma mãe, por um pai, né? Então existem várias formas de rejeição. E a rejeição, ela vai causar em nós essa lacuna, né, de deturpação da nossa autoimagem, que é a rejeição. Então, aonde a gente vai, com quem a gente está, a gente sempre vai se sentir deslocado, né? Então, isso é terrível. É terrível quando a gente se sente desta forma. Às vezes a gente tem uma amiga, ou às vezes a gente tem alguém na nossa vida que a gente ama, e chega uma outra pessoa na situação. Aí a gente acha que essa pessoa está dando mais atenção para o outro, e não para mim. Mas é porque a gente tem essa raiz dentro de nós que precisa o quê? Ser resolvida. E ela vem da rejeição, ela vem do desprezo, que leva a gente para um caminho do quê? De
idolatria, de deformação. A Bíblia vai dizer que a idolatria faz com que nós fiquemos cegos, surdos e mudos. Então a gente não consegue mais se resolver nas nossas situações, sendo cativo muitas vezes de relacionamentos que são autodestrutivos para nós. Então a gente perde a nossa autoimagem e a gente coloca a nossa imagem nas pessoas ou em bens, né? Em alguma coisa assim, em posição. Então, quando a gente estuda a história do rei Josafá, eu quero só fazer um complemento nessa palavra. A gente vê que Josafá, quando ele assume o reinado de seu pai ali, Amon, ele percebe a situação de Israel, né? O seu pai deixou toda a nação numa situação terrível, aonde o povo de Deus estava perdido, cego, surdo e mudo, e não reconhecia mais a presença do Senhor na vida deles. Israel tinha perdido completamente a sua identidade. É um exemplo de idolatria na vida, em sociedade e cultura de Israel. E aí o rei Josias, ele entra justamente para mudar a história de Israel. E a primeira coisa que ele faz é derrubar todos os altares, limpar todos os altares, derrubar todos os postes ídolos, fazer um limpa nos bosques, onde as pessoas adoravam os deuses pagãos. E o que é mais terrível na história de Josafá é que o Senhor avisa a ele que porque o seu povo se prostituiu, o seu povo se relacionou com aquilo que deturpou a sua imagem de nação de Deus, de povo escolhido de Deus, é que a Babilônia viria e levaria todo aquele povo cativo. Aquela nação seria destruída por conta do pecado de idolatria. Aonde eu quero chegar? Catarina, onde você está querendo chegar com tudo isso? Eu estou querendo chegar a um ponto assim, o que na sua vida tem sido objeto de idolatria por conta da sua deturpação emocional? Um relacionamento tóxico, uma amizade com alguém, eu não sei. O seu desejo de querer ser muitas vezes bem-sucedido, grande na profissão, eu não sei. O desejo de ser reconhecido dentro da sua casa, em família, tendo bens, muitas vezes. O que é na sua vida que tem sido objeto de idolatria? Essa noite, minhas irmãs, é noite de cura. Essa noite o Senhor quer derrubar altares na sua vida. Essa noite o Senhor quer que você tenha coragem, assim como Josias, e comece a consertar os altares da sua vida. Alguém precioso, alguém poderoso tem que se sentar no trono do seu coração. E esse alguém não é você. Esse alguém não é o seu marido, não são os seus filhos. Não é o dinheiro que você tem. Não é nada disso. Esse alguém é Jesus Cristo, Fabrícia. E ele precisa assumir o lugar de destaque na minha vida e na vida de vocês. Eu acredito. Cara, eu quero ressaltar assim. Os três tinham um problema, né? Sim. Então eles tinham uma raiz. Todos. E com a raiz veio a rejeição. Sim. E depois disso, o que a pessoa busca? Reconhecimento. Reconhecimento. Né? Reconhecimento. E o que a gente faz com o nosso ídolo? O tempo todo. A Fá diz que todos queriam reconhecimento. A rejeição buscou. A rejeição busca o reconhecimento. A Fá está completando aqui. Né? E o que a gente faz com os nossos ídolos? Aonde a gente põe? No lugar de destaque. Aonde todos possam reconhecer aquilo que aquilo é na minha vida. Então, o Senhor está chamando a gente para algo, assim, muito profundo nesse primeiro estudo. Quando eu comecei a ler, eu não imaginei que seria tão profundo. E eu sei porque que Deus me chamou.
porque eu preciso ser tratada. Essa questão da rejeição, ela é muito dura, ela é muito difícil. Ela faz com que a gente tenha no nosso coração muitas vezes ira, raiva, medo, inconstância, que a gente tenha uma autoestima terrível. A gente às vezes é tomado de uma ansiedade que você não sabe de onde vem. Tudo por conta desse buraco espiritual que precisa ser preenchido com a pessoa certa na nossa vida. E eu saio de Jacó, né? Saio de um homem com uma obsessão terrível por uma mulher e eu entro em uma mulher que caiu de paraquedas nessa história. E essa mulher, ela é Lia. Como Lia lidou com tudo isso, né? Lia, quando ela, aqui no capítulo 32, quando a gente vai ler, ela começa a ter os seus filhos, né? E a gente vê pelo nome dos filhos a situação que ela estava espiritualmente e fisicamente. A esperança que ela tinha. Ela tinha uma esperança. Ela colocava a esperança dela em alguém. Ela tinha um ídolo. Jacó tinha seu ídolo, que era Raquel. Lia tinha seu ídolo, que era Jacó, né? E a gente vê ela falando aqui no seu primeiro filho, ó, Rúben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Tudo que esta mulher queria era ser amada e reconhecida. Amada e reconhecida. E muitas vezes assim somos nós. Mais uma vez eu volto a dizer, nós somos rodeados por pessoas. Nós nos relacionamos o tempo todo. E muitas vezes, como Lia, nós queremos ser amadas, queremos ser reconhecidas. Porque vivemos o quê? Numa vida de solidão muito grande. Temos família, mas às vezes somos sozinhos. A solidão é a nossa companheira e isso dói muito. Você se sentir uma mulher solitária, você tem filhos, né? Mas muitas vezes os filhos são distantes. Você tenta uma aproximação, mas eles não permitem, principalmente quando eles entram na adolescência, até os 25 anos, 26 anos, né? Então essa mulher, ela se sentia o quê? Terrivelmente sozinha, solitária, buscando a atenção da pessoa errada. E aí meu texto fala assim, ó, Rúben, que significa eis um filho, né? Ou vai falar aqui, o filho da minha aflição. Então eu acredito que nós que nos encontramos nessa posição de rejeição, de opressão, nós nos sentimos afligidas, tristes. Muitas vezes a gente sente o desejo de morte no nosso coração. Muitas vezes nós somos ali surpreendidas pelo desejo de morte. A morte fala ao nosso ouvido. É melhor morrer, né? Ou às vezes até a gente fala com a nossa boca, eu quero morrer. Eu prefiro morrer do que passar por isso, do que viver isso, do que estar nessa situação, do que viver esse relacionamento, do que viver esse ciclo que nunca termina na minha vida. Um ciclo de humilhação. Eu acredito que todas nós passamos por isso. Todas nós ouvimos essa voz que tenta achar uma brecha nas nossas vidas. Por isso que é necessário, tão necessário, a armadura de Deus, um complemento aqui. Quando nós vamos para Efésios 6:10, nós ouvimos lá o apóstolo Paulo falando, revestivos do Senhor e na força do seu poder. Não é assim que ele fala? E aí ele continua o texto e a última coisa que ele compõe na sua armadura espiritual é o capacete, né? Porque a todo momento,
nós estamos como se fosse naquela roda de circo, onde aquela mulher é colocada de braços abertos, sabe ali? Então nós estamos naquela roda de circo. E aí o homem vem com a faca e joga a primeira faca. E ela entra debaixo do seu braço. Joga a outra faca, ela bate na sua cabeça. Joga a outra faca, bate no meio da sua perna. Então, se nós aceitarmos essa armadura, se nós somos mulheres inteligentes e aceitarmos essa armadura que Deus nos proporcionou, nós vamos estar na roda de faca, no circo da vida. Mas os dardos inflamados do inimigo virão até mim, até você. Mas a nossa mente, ela vai estar o quê? Blindada. Contra o quê? As astutas ciladas do inimigo, contra seus dardos inflamados, contra as hostes dos principados, tudo que se levanta contra nós todos os dias. Então, o caminho da aflição é o caminho da compensação. Por quê? Porque eu estou o tempo todo querendo compensar a minha dor com alguma coisa. O tempo todo eu quero colocar coisas, pessoas, atividades na minha dor, para ver se eu esqueço um pouco. E ela continua ali e ela vai mais uma vez conceber mais um filho. E diz assim: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e um chamou o seu nome de Simeão. Então fala que esta mulher era uma mulher aborrecida. E eu quero dizer para vocês assim, esses dias que nós estamos vivendo, esses últimos dias, são dias de grandes aborrecimentos. Ou a gente está aborrecida com os problemas da nossa casa, ou nós estamos aborrecidas com a nossa igreja que não anda nada bem. Eu tenho certeza que todas aqui fazem parte de alguma denominação e a gente fica olhando para aqueles problemas gigantescos que estão lá. Eu posso falar porque eu sou assim, estou falando de mim, tá? Todos aqueles problemas gigantescos, e isso me aborrece, porque eu queria que fosse diferente, sabe? E o aborrecimento é tão grande, muitas vezes que a gente quer fugir de situações, para que aquilo não venha me entristecer ainda mais. Não é verdade? Então vivemos tempos de aborrecimento, ou às vezes a gente olha para os nossos filhos e a gente vê que eles não estão como a gente gostaria, porque a gente quer que tudo seja do nosso jeito. E Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar com os nossos filhos. Nós somos controladoras, mandonas, não é assim? Como eu gosto de dizer, que minha amiga Luciana sempre fala, o nosso eu impetuoso quer moldar a nossa família, os nossos filhos, e nós não temos esse direito, e nós não podemos ser assim. Porque senão a gente nunca vai sair desse grau de aflição que está todos os dias batendo na porta do nosso coração e querendo entrar. Então a gente tem que deixar o Senhor fazer do jeito dele. Porque não importa como está começando, importa como vai terminar. Todo começo, para muitos, é difícil. Ninguém muitas vezes começou como gostaria. Mas o que importa é como a gente vai terminar. O começo faz parte do processo. Amém? E aí a gente continua e essa mulher vai conceber de novo, porque ela era muito abençoada. Foram o quê? Uns 9, 10 filhos que ela teve? Foi, aqui diz que foi 4. E o resto foi com as concubinas e Raquel, né? Então vai aqui, ó, mais um. E agora desta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi, que significa junto. Então ela mais uma vez na sua caçada de amor, na sua caçada de reconhecimento, na sua de ser aceita, porque gente, como é difícil a gente querer ser aceito o tempo todo.
né? Tudo que ela queria é que aquele marido fosse para a tenda dela todo dia. Mas ele ia de vez em quando. Tudo que Lia queria era que seu esposo tivesse na sua tenda todos os dias, né? Mas ele não ia. Ele ia de vez em quando. E quando ele ia, o Senhor abençoava aquela mulher com os filhos, né? Então, muitas vezes nós somos assim. Nós almejamos, queremos coisas grandes, queremos sermos saciadas, queremos nos deleitar nas coisas que o mundo coloca para nós, né? E não é isso que o Senhor tem para nós. Olha a Raquel. Quando a gente olha para Raquel, uma mulher que tinha inveja da sua irmã. Por quê? Porque a sua irmã concebia. Ela, porém, não concebia. Mas ela tinha o amor do seu marido. Olha só. E como que Raquel fazia? Raquel literalmente se deitava e se prostituía com seus ídolos. Literalmente, porque ela, o texto vai falar que muitas vezes as crianças achavam mandrágoras. Harry Potter, lá, se a gente assistir Harry Potter, a gente vai ver o que são as mandrágoras. As mandrágoras são batatas místicas. São batatas que têm forma humana. E elas serviam para poções, para trazer prosperidade, para atrair maridos, amantes. Então as mandrágoras eram objetos de idolatria naquela época. Elas eram encontradas e eram trazidas para dentro das suas casas. Então a gente vê aí uma mulher, né, que se chamava Lia e que a gente vê que ela tinha um relacionamento com o Senhor pelo nome que ela dava aos seus filhos. E a gente vê uma mulher que tinha o amor do seu marido, porém não aceitava o Deus do seu marido. E buscava toda com toda a sua alma, buscava ajudas em tudo que ela podia, né? Para poder ter algo que era filhos. Então a gente vê ali a idolatria na vida dessas pessoas, a gente vê a compensação, como é a palavra que você usou? O reconhecimento, né? Na vida de todos esses personagens. Mas o que eu quero dizer para vocês agora, e eu quero finalizar. Eu não sei quantos minutos eu já falei, porque eu não enxergo direito, tá, gente? Eu quero trazer o último filho de Lia para essa história, né? Que foi Judá. Então, Judá vai estar lá em Gênesis 29, 35, e ela vai dizer assim: e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor por isso. Chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Acabou ali, fato. 4. O que é o 4, minhas amadas? Que eu amo. 4 é o número do processo. Essa mulher foi processada pelo Senhor. E no último filho, olha o que o texto vai dizer, Fabrícia. Que lindo. Olha aqui. Olha só. Chamou o seu nome Judá. Judá, que significa louvor. E cessou de ter filhos. O Senhor falou assim: mulher, aqui, agora, basta. É o último filho. O último filho. E ela disse assim: tá bom, Senhor, o nome dele vai ser louvor. Sabe por quê? Porque nesse ponto na vida de Lia, ela aprendeu de alguma forma a lidar com a idolatria, com a compensação, com a rejeição e com o reconhecimento. E ela começou a reconhecer quem na vida dela? O nosso Deus Todo-Poderoso. Deus, ele entra na vida dessa mulher e ocupa ali o lugar que foi dado de honra para ele na vida dela. Ela já não diz mais assim: o meu marido é tudo que eu preciso.
né? Ser reconhecida não é tudo que eu preciso. Agora eu ganhei uma nova identidade. E a minha identidade é de adoradora. Não importa o que está acontecendo comigo. Não importa o jeito que eu estou vivendo, se estou sendo amada, se estou sendo compensada, não importa. Mas o que importa é que eu tenho o Senhor na minha vida. E eu vou usar um exemplo para vocês, para a gente finalizar. Eu vou trazer um homem muito especial. Um homem que tirou de letra a rejeição. É a Emily. Desliga para mim, Emily, seu microfone. Vou apresentar para vocês, para a gente fechar esse texto maravilhoso aqui. Davi. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi não foi aceito nem pelo rei, nem pelo seu sogro. E aí, Davi, lá no Salmo 18, que tem 50 versículos, que eu amo ele vai dizer assim, ele começa dizendo o texto assim: eu te amarei, Senhor. E ele diz isso por quê? Porque ele foi o homem mais perseguido da palavra de Deus, Patrícia. Todas as cidades em volta de Israel queriam a cabeça de Davi. Seus irmãos queriam a cabeça de Davi. Seu sogro foi um homem que lutou e batalhou, tinha as mãos sujas de sangue, porque ele foi obrigado a aprender a se defender com a espada, sabe? E a Bíblia vai dizer que ele nunca perdeu uma batalha. Por quê? Porque ele aprendeu a depositar o seu coração, né, no Senhor. De que maneira? Amando. Então ele quis dizer assim no Salmo 18, quando ele começa: eu te amarei, Senhor. Então, se eu amo o Senhor, eu não preciso ter medo dos meus inimigos, porque o amor lança fora o quê? Todo o medo. Então não importa a situação que eu estou vivendo. Não importa se eu estou sendo reconhecida, não importa se meus filhos não estão bem. Não importa se eu não tenho um bom emprego. Não importa o que eu estou vivendo, porque eu aprendi a colocar a minha necessidade, os meus medos aos pés de quem? Do Senhor. E é aquele que vai suprir as minhas necessidades. Então o Senhor quer que você nesta noite aprenda com essa mulher maravilhosa. O Senhor quer que você aprenda com Davi, que ele vai dizer assim no decorrer desse texto: o Senhor é o meu Salvador. Então não era ele que ganhava as batalhas, e sim o Senhor que o salvava dessas batalhas. O Senhor é aquele que me fortalece. O Senhor é o meu alto refúgio. O Senhor é aquele que me liberta. O Senhor é o meu Senhor, e eu te amarei. E Lia diz em Judá, seu filho, né? Colocarei louvor nos meus lábios todos os dias e vencerei tudo aquilo que está dentro de mim, me machucando, arrancando aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha identidade no Senhor, louvando e declarando a grandeza dele na minha vida todos os dias. Então o desafio que ele tem para mim, para você, nesta noite, eu até trouxe aqui, ó, é que você saia da caixa do cativeiro da rejeição. A rejeição é uma fortaleza das trevas. A rejeição, ela te deixa em lugares espirituais cativos. E o Senhor quer que você vença nesta noite, confessando a sua idolatria por pessoas, por trabalho, seja o que for. O Senhor quer que você saia deste lugar de compensação. O Senhor quer que você tenha uma vida limpa.
uma vida nova, uma vida lavada, remida, purificada. Como diz a Fabrícia que ela trouxe para nós lá, aquele versículo da mente, né? Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Que nossas mentes venham ser renovadas, limpas nesta noite. Quem pode fazer isso? A palavra de Deus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele renova todo o nosso entendimento. Então, mulheres, esta noite, escolham sair, romper os lacres da rejeição. Escolham derrubar as paredes de bronze que tem feito com que você ande nesse círculo e não consiga sair para os lugares que o Senhor tem para que você avance. Não importa como você começou, não importa como foi sua infância, sua adolescência, o seu casamento, a vida, não importa. Importa é o que o Senhor tem lá na frente, sabe por quê? Porque Lia não imaginava que de Judá, o seu filho do louvor, sairia o maior de todos, o rei dos reis. Se ela se apegasse só àquele momento de amor por aquele homem e não tivesse entendido o que Deus poderia fazer na vida dela, ela não seria uma das maiores matriarcas da Bíblia. Uma mulher reconhecida na sua genealogia. Lia. Seja Lia. Seja Lia, mulheres. Vençam esses lugares espirituais que o inimigo tem colocado aos seus pés. O Senhor, Ele chama nós todos os dias para que nós possamos fazer a nossa casa num lugar seguro. E esse lugar é uma rocha, uma grande rocha. Os ventos, os terremotos, a Bíblia diz que eles não serão impedidos de bater na sua casa espiritual. A Bíblia diz que eles virão mesmo, Fabrícia, mas você permanecerá inabalável. Inabalável. Não seremos abaladas. Saia deste lugar de insegurança, que é a areia que Satanás tem colocado debaixo dos seus pés, e assuma uma posição de vencedora. Que o louvor esteja nos seus lábios continuamente. Judá seja na vida de vocês. Amém? Glória a Deus, minhas amadas. O Senhor falou primeiro comigo e foi difícil, viu? Foi muito difícil para mim. Eu relutei muito. Eu não queria estar aqui hoje falando com vocês. Mas hoje eu entendi porque eu estou aqui. Porque o Senhor quer curar. O Senhor quer sarar. Vamos orar? Vamos orar? Eu vou pedir para uma irmã fazer essa oração. Tá? Eu vou pedir para Marta. Vou pedir para Marta ligar o microfone. E a Marta está orando pelas nossas vidas e encerrando esse momento maravilhoso de palavra. Amém, Marta? Tá baixo, Marta. Aumenta teu volume aí. Eu não tô ouvindo. Também não. Tá mudo. Tá mudo, Marta? Oi. Amém. Melhorou? Amém? Se você quiser fazer uma ressalva antes, pode fazer, minha irmã. Não é uma ressalva, mas talvez um testemunho de rejeição ou a expectativa que a gente gera no coração da gente em relação aos outros sobre reconhecimento. Então, eu passei por um processo onde sempre que chegava no mesmo ponto, aquilo me incomodava, doía, e em relação àquela pessoa eu achava que tinha avançado,
E sempre que eu via o nome da pessoa ou alguma coisa, voltava tudo à tona. E eu fui aos pés do Senhor perguntar por que não havia reconhecimento, por que que eu me sentia rejeitada, por que de tudo aquilo. E eu entendi que eu havia gerado expectativas no meu coração,